Olá, muito se tem falado de um movimento espiritual que nesse momento está acontecendo nos Estados Unidos da América. Centenas de estudantes da Asbury University em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos, estão reunidos em oração ininterrupta, o que já dura mais de 210 horas. O ambiente escolar é o mesmo onde em 70 se iniciou um grande avivamento entre os estudantes universitários, uma história que tem marcado gerações. Neste vídeo nós vamos tomar por base relatos de pessoas que estiveram no evento, americanos que estão lá, juntamente com os outros irmãos e estudantes, adorando ao Deus Todo-Poderoso. E dentro dos seus relatos, do que tem acontecido, do que eles entendem e compreendem, nós iremos tirar as características do avivamento. Não estamos aqui com a intenção de julgar se é ou se não é. Glória a Deus que Deus esteja avivando. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que não está preso a uma região geográfica para começar alguma coisa. Deus tem poder para avivar a sua igreja no mundo todo e de forma simultânea. É nesse Deus que nós cremos, no Deus Todo-Poderoso. Mas nós iremos analisar, trazendo também algumas imagens daquilo que é um verdadeiro avivamento e daquilo que nós achamos que é um verdadeiro avivamento, baseado nos relatos dos irmãos que participaram e estão participando deste movimento que está acontecendo em Kentucky. Nesta universidade existe mais de uma capela. O que eles chamam de capela para nós seria uma catedral, pois é bem grande. E existem cultos em vários horários. Existe culto matutino, 5 horas da manhã, culto de 10 horas do dia, culto à noite. E entre um intervalo de um culto ou outro, aproximadamente entre 10 a 15 jovens não foram embora. Continuaram lá na capela adorando e buscando ao Deus Todo-Poderoso, o que fez com que pessoas que vinham chegando para os outros cultos permaneceram com eles e de forma espontânea. Está aí uma das primeiras características de um verdadeiro avivamento. Quando nós olhamos para os avivamentos na história, a maioria deles começaram de forma espontânea. A espontaneidade do coração de adorar, de se humilhar, de contemplar a face de Jesus Cristo. Ou de forma espontânea, pessoas com idade, que também são características desse movimento, porque em muitas ocasiões o avivamento começou por adolescentes e jovens, com o ímpeto e o desejo de ter mais de Deus em suas vidas. Ou de pessoas adultas inconformadas com a sociedade e com o pecado, decidindo parar em algum dia da semana para buscar a Deus em oração e em estudo das Sagradas Escrituras, que trouxe a eles ainda mais contrição, arrependimento e cheios do Espírito Santo ficaram. A segunda coisa daqueles que participam deste movimento que falam é que a atitude desses jovens de permanecer lá foi chamando a atenção das pessoas. E as pessoas passavam da universidade e diziam: o que está acontecendo aí? Por quê? Porque não era o horário. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E de forma espontânea, sem ficar ninguém batendo palma na porta, nem chamando ninguém, dizendo venham, venham, mas de forma espontânea, as pessoas procuravam saber o que é. E começavam a adorar e a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Assim também foi em muitos avivamentos, como também dentro da própria Sagrada Escritura, em Atos capítulo 2, que o som, como se fosse um vento, esse som serviu para atrair as pessoas. E mais de 3.000 almas se entregaram ao Senhor. Então eles procuraram de forma espontânea saber o que estava acontecendo naquele ambiente. E até xingaram, como é normal se levantar pessoas que são contra algum tipo de movimento, que não compreendem, mas Pedro, em Atos capítulo 2, lhes explicou que se tratava do cumprimento da profecia de Joel. A terceira coisa que eles relatam é que o ambiente é muito suave e muito amável. Existe a manifestação de amor. Eles sentem o amor de Cristo nas pessoas. E também um ambiente muito suave. Não existe aquela apelação ou um ícone que grita: venha receber alguma coisa. Ao invés disso, ao invés de mirar apenas no homem ou no movimento físico que alguém possa estar fazendo espiritual, eles focavam em contemplar a face de Cristo
com hinos de adoração ao Senhor da Glória, ao Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro avivamento é caracterizado pela inclinação de um coração que teme e ama a Deus. Se estamos num verdadeiro avivamento, o nosso coração tem que estar cheio do amor do Senhor. E quanto mais somos avivados, mais humildes diante da presença do Senhor somos. A lata vazia faz mais barulho. A lata cheia, ela se humilha, ela chora, ela se prostra diante da santidade do Cristo, agradecendo pelo simples fato de estar vivo, de ter a salvação no nosso Senhor. Ela vem e faz a limpeza desses trastes que está dando trabalho para a gente. A quarta coisa é que é um ambiente de muita adoração, um ambiente de muito louvor. Isso não significa que não tem palavra. Com certeza tem palavras. E até as palavras são também de forma espontânea. Não é alguém como um guru que fala. Mas se levanta um, se levanta o outro, se levanta um jovem, se levanta uma mulher, se levanta um senhor. Todos distribuindo aquilo que está ardendo dentro do seu coração. E quando estamos verdadeiramente avivados, o que nós queremos é adorar. Contemplar o Deus que é santo, santo, santo. Assim como os anjos constantemente dizem isso para Deus. Em outras traduções, seria mais ou menos que Deus é santíssimo. Henrique Ribeiro, o Senhor me disse essa semana, glória a Deus, que o seu nome foi riscado do livro da vida, porque tu estás destituído do reino do céu. Não é um ambiente de disputa de quem canta melhor. Não é um ambiente que tem 10 pregadores que cada um disputa quem é o mais habilidoso. Não. Não é um ambiente onde se faz campanha para pedir dinheiro. Não, de maneira alguma. É um ambiente de adoração. É um ambiente de glorificar, exaltar ao Rei da Glória. Há relatos de muito arrependimento e muita reconciliação com o Senhor. É uma universidade evangélica, sim, e muitas pessoas estudando lá longe de Deus, sem ter aquela chama viva na sua alma. E é um ambiente de salvação, porque aqueles que estavam longe agora estão perto de Cristo, ou seja, é uma renovação, estão sendo vivificados. Um ambiente com características de um avivamento genuíno da parte de Deus. Nós sabemos que o avivamento ele pode ser pessoal, você pode estar no meio de pessoas vazias de Deus e ser avivado. E o avivamento também pode ser de forma coletiva. O povo que teme, que se prostra, busca e pede, Deus, pela sua graça e misericórdia, ouve o pedido do povo e traz a sua graça para trazer vida. Um jovem americano que estava dentro da universidade, que se converteu há mais ou menos um ano, ele diz que é um avivamento porque é um movimento totalmente diferente do cotidiano, ou seja, daquele que eles estão acostumados. Sendo um movimento diferente, é uma característica do avivamento. Por quê? O avivamento ele chega para impactar com o dunamis de Deus, ele fica por um período de tempo, e tendo agora esse número de pessoas com o Espírito vivificado, eles agora vão viver a sua vida conservando em Cristo agora este avivamento que faz parte da sua vida. Então, o avivamento não é apenas um momento de adoração em um culto, em que você sente a presença de Deus ou vê um movimento sobrenatural. Não é apenas isso. É um momento diferenciado. Semelhante à comparação entre passarmos tribulação e a grande tribulação. Nada será semelhante à grande tribulação. Nós passamos por tribulação. Assim é um avivamento totalmente diferente daquilo que nós sentimos ou presenciamos no nosso cotidiano. Nós temos o costume de chamar um culto, quando tem algum movimento, algum mover de Deus, de o culto foi um avivamento. Ou marcar até o culto do avivamento, o que isso é impossível, pois quem aviva é Cristo. Eu não avivo ninguém. Cristo é quem tem poder para nos dar poder, avivamento, graça de Deus, a fim de cumprirmos a sua vontade, fazermos a sua obra e sermos testemunhas nesta vida. Veja agora nessas imagens e compare aquilo que pode ser um verdadeiro avivamento e a comparação deste ambiente de adoração, este ambiente de paz,
de suavidade, sem apelação, sem aquela compra de bênçãos, onde você oferece alguma coisa para comprar alguma coisa de Deus. Num ambiente onde as pessoas acham e têm certeza que de fato é um avivamento, onde chove profecias falsas, adivinhação, cai, um movimento de muita apelação. Nesse ambiente existem relatos de um homem que olhou para um lado e o irmão estava orando pelo outro, olhou para o outro lado e o outro irmão estava orando pela vida do outro. Ou seja, existe um verdadeiro amor e uma verdadeira comunhão. Não é apenas estar junto, como muitas vezes nós estamos, mas nem cumprimentamos a pessoa do lado. Pelo contrário, pessoas orando umas pelas outras, colocando a mão nas costas, no peito, na cabeça e apresentando a alma, a vida e a família daquela pessoa. Assim é um ambiente de verdadeira comunhão e de verdadeiro avivamento. O próprio apóstolo Paulo confessava o tempo todo que orava pela igreja e que também pedia oração, não apenas por ele, mas pelos seus cooperadores. Enquanto Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, qualquer tipo de movimento sobrenatural para aqueles que são antipentecostais ou cessacionistas, ou que não acreditam na atualidade dos dons espirituais e da manifestação do poder e dos milagres de Deus, com certeza enchem a internet apenas de críticas, colocando até a pessoa do diabo, de espíritos malignos, nesse tipo de movimento. Tanto é comum um avivamento verdadeiro chamar a atenção das pessoas chegarem até esse ambiente, como também deste ambiente de avivamento saem pessoas para influenciar outras regiões. Os avivamentos têm essa característica. Pessoas saem com aquela graça, aquele poder que recebeu da parte de Deus e vão para suas regiões para influenciar. E é o que está acontecendo também nesse ambiente. É o que aconteceu em Atos capítulo 2. Porque até o próprio Apolo foi encontrado depois, já sendo um eloquente pregador e fazendo a obra de Deus. Provavelmente ele era discípulo de alguém que veio de Atos capítulo 2, mas ele não conhecia o que seria aquilo, até que Apolo tivesse a explicação de outros cristãos que se tratava do batismo no Espírito Santo. Todos os participantes são usados por Deus. Quem desejar se expressar, se expressa. E também isso é outra característica de um verdadeiro avivamento. Não é um avivamento de uma denominação, não é um avivamento de um líder, não é um avivamento de um apóstolo, de um guru, não é alguém onde você olha o personagem e busca milagre ou busca cura. Não. É a espontaneidade de dezenas, centenas ou milhares de pessoas cheias do Espírito Santo e elas, de forma espontânea, são usadas por Deus em profecia, na pregação, na manifestação desta comunhão amorosa. Tanto é que você verá imagens de um jovem que estava contando o seu testemunho, que estava passando necessidade. E dizem que ele é um brasileiro. E de forma também espontânea, essa é a palavra que fica marcada, a espontaneidade. Porque a adoração é algo que tem que ser sincero, tem que ser do coração. Não há propaganda de um avivamento. Simplesmente é coração desejoso da presença de Deus. E de repente todos vieram, ou uma grande parte daqueles que estavam ali, vieram e colocaram dinheiro ali no palco onde ele estava, naquela capela da universidade, e colocando dinheiro, e veio muito dinheiro de forma espontânea. Teve pessoas que até jogou para cima, e a emoção, a presença, e o ânimo e o amor fluindo para ajudar aqueles que têm necessidade. E assim foi na igreja primitiva. Eles não tinham mais nada que fosse em comum. Eles distribuíam entre si segundo a necessidade de cada um. Veja, mais uma característica de uma grande possibilidade de esse ser um avivamento daquele que marca gerações, que marca pessoas e de que sai daí grandes homens e mulheres de Deus para influenciar. Enquanto muitos querem viver uma vida cristã com um pensamento liberal e sem o fervor do Espírito, onde a cada dia a decadência e a falta de temor se tornam uma realidade. Existem pessoas que querem algo diferenciado de Deus, que querem mais de Deus, que se esforçam, que se dedicam e que se juntam com outros para clamar. Isso também é uma grande característica do avivamento. Ou seja, vamos adorar, vamos buscar a presença de Deus.
E se é um avivamento que impactará o mundo ou não, só o Espírito de Deus sabe toda a verdade. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus e dizer que o nosso Cristo, que esteve na cruz, ressuscitou e nos trouxe vida e vida com abundância. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos vivificou e nos transportou das trevas que nós estávamos para a sua maravilhosa luz, exaltado nas regiões celestiais. Nós temos agora a morada do Espírito, uma vida de santificação, um culto que nós devemos prestar de forma racional, adorando a Deus em espírito e em verdade. E com certeza, grandes coisas o Senhor Deus continuará fazendo. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus Cristo. Viva o verdadeiro avivamento.